Sejam muito bem-vindos, meus caros, e como não é de estranhar, o modus operandi da esquerda de país para país não se altera, estão a excluir partidos que democraticamente, no caso da Marine Le Pen, tiveram 10 milhões de votos. É verdade. Portanto, independentemente dos votos que esta nova direita tenha, a esquerda acha que está sempre no direito de excluir se tiver a possibilidade de fazer coligações desonestas à esquerda, não ilegais, não digo que são ilegais, mas que efetivamente ganharam as eleições de forma desonesta. Ganharam. Venho então mostrar-vos esta notícia do European Conservative, em que está demonstrado de forma clara que a esquerda quer deixar o partido de Marine Le Pen de parte, apesar de ter sido o partido com 10 milhões de votos. Vemos então aqui, a esquerda francesa conspira para bloquear o partido de Le Pen de papéis-chave na Assembleia. Marine Le Pen e os seus aliados criticaram a estratégia de exclusão, argumentando que ela prejudica a representação democrática dos 11 milhões de eleitores que apoiaram o Rassemblement National. E portanto, olhem, peço desculpa, não são 10, são 11 milhões, efetivamente. Mas para o meu ponto, até fortalece o meu ponto no caso. Apesar da coligação de esquerda reivindicar vitória nas eleições legislativas francesas de 7 de julho, o Rassemblement National continua em números absolutos o partido líder da Assembleia Nacional. O objetivo dos oponentes do Rassemblement National, tanto a coligação de esquerda quanto o partido de Emmanuel Macron, é agora pedi-lo de obter posições chaves na Assembleia a todo o custo. É muito triste porque aparentemente o centrão de Emmanuel Macron, a par da esquerda e extrema-esquerda dentro da nova Frente Popular, estão juntos para que o Rassemblement Nacional não tenha papéis de relevância dentro da Assembleia. Eu acho que isto só vai beneficiar o partido de Marine Le Pen e é sinceramente triste que a esquerda, que se diz democrática e que diz querer defender a democracia do extremismo de direita, são os primeiros a impedir que a democracia funcione, na medida em que há um partido com 11 milhões de votos que eles não querem que faça parte dos principais assuntos da Assembleia da República e, portanto, como eles não querem, não acontece. E, portanto, reparem que isto não é uma forma democrática de atuar. São 11 milhões de votos, é uma falta de respeito para a maior parte dos franceses e acho que a direita vai capitalizar isto e espero que a Marine Le Pen, a par de Jordan Bardella, consigam capitalizar esta situação. Enquanto o nome do próximo primeiro-ministro ainda não é conhecido, outra questão preocupa a classe política francesa. Quem ocupará as várias posições estratégicas na Assembleia Nacional, como a presidência, a vice-presidências, a Questure, oficiais financeiros encarregados dos pagamentos a deputados e senadores ou o comitê financeiro. Esses cargos são altamente cobiçados, normalmente são divididos entre os diferentes partidos para refletir a diversidade dos partidos escolhidos pelo eleitorado para se sentar na Assembleia. Mas para a nova legislatura que se inicia, a esquerda e o centro, que no papel concordam com o princípio da diversidade, querem implementar um cordão sanitário para que o Rassemblement Nacional seja sistematicamente excluído dos cargos de gestão. Portanto, meus caros, o comunista do Mélenchon, que veio ao público dizer que queria defender a democracia dos fascistas e aquela conversa toda que nós ouvimos na Europa toda, ouvimos na Alemanha, ouvimos na França, ouvimos na Itália, ouvimos em Portugal, portanto, aquela conversa de esquerda que nós ouvimos nos países todos da Europa e não só, veio ao público dizer que, bom, democracia é tudo muito giro e, portanto, vamos ganhar eleições e governar. Sim, senhora. Foi o primeiro a vir a público reivindicar o seu cargo, tendo em conta que a nova Frente Popular ficou em primeiro. Agora, um partido que tem 11 milhões de votos sozinho, não foi uma coligação completamente desonesta, um partido sozinho que teve 11 milhões de votos, não tem direito a cargos de gestão porque o querido Mélenchon e o fofinho Emmanuel Macron não querem. Portanto, conseguem perceber a loucura disto, certo? São os partidos antidemocráticos e digo-vos, esta gente, do ponto de vista dos comunistas, deviam era ser ilegalizados, é o que eu acho. A Marine Le Pen expressou a sua desaprovação do acordo que está a ser elaborado contra o seu partido, o que aconteceu com a nossa democracia quando tentámos impedir que a oposição tenha responsabilidades na Assembleia. E o seu aliado, Éric Ciotti, que lidera a secção do partido Les Républicains, que entrou numa aliança com o Rassemblement National e que foi o Questure no seu mandato anterior, estava igualmente indignado. Há uma tradição nesta casa de que todos os grupos devem ser representados para assumir posições de responsabilidade. Se essa mudança fosse bem sucedida, seria uma combinazione, acho que é assim que se pronuncia, acordo duvidoso entre partidos, que de alguma forma deixaria de lado 11 milhões de franceses. E portanto, como veem, quando alguns de nós sofrem com e ficam indignados com aquilo que a esquerda diz e faz com o Chega em Portugal, reparem que isto não é propriamente uma novidade. O Rassemblement Nacional é certo que não ganhou eleições, ficou em terceiro. Ainda assim, teve 11 milhões de votos. E segundo Marine Le Pen, e até segundo o que eu percebi, passaram de 80 para 140. E portanto, é importante falar sobre este assunto na medida em que a esquerda diz que a extrema-direita
seja que extrema-direita for, porque a extrema-direita, como sabem, é um conceito vazio, que não significa nada nos dias de hoje, mas ao mesmo tempo significa tudo. E, portanto, todos aqueles que estejam à direita do centro ou do centro-esquerda são automaticamente fascistas. Todos aqueles que queiram os valores da Europa defendidos são fascistas. Todos aqueles que queiram a imigração controlada e deportações que têm que ser feitas são racistas. E, portanto, todo o tipo de discórdias são apelidados como extremismos de direita. E, neste momento, o que nós vemos é que sempre que a esquerda diz que existe um extremista de direita, eu neste momento começo a ficar atento. Porque se a esquerda diz que ele é de extrema-direita, muito provavelmente até é uma pessoa digna de alguma atenção. Em França, o que se passa é muito simples. Vemos o partido com 11 milhões de votos, com um crescimento absurdo, não coligações desonestas, como foi a Nova Frente Popular, que juntou a esquerda, alguma dela moderada, e juntou a extrema-esquerda e escolheu um Mélenchon para a sua liderança. Portanto, do ponto de vista do extremismo político, têm efetivamente o candidato certo. E, portanto, vemos neste momento a esquerda dita democrática e dita defensora da democracia a querer excluir 11 milhões de franceses. Não é uma novidade, mas, efetivamente, acho que era um assunto que tinha que ser falado para vocês estarem a par do que se faz em França também. E, portanto, meus caros, da minha parte era isto que eu tinha para partilhar. Vemos aqui várias notas, ainda se está a aguardar pelo primeiro-ministro francês, o novo primeiro-ministro francês. Sabemos também que o prazo mínimo para marcar eleições novamente é 1 ano e, portanto, posso-vos dizer uma coisa. Efetivamente, as temperaturas estão altas este ano, mas posso-vos garantir que em França vai haver um verão de 2025 particularmente quente do ponto de vista político, e se o Rassemblement quiser e conseguir fazer isso de forma adequada, o Rassemblement Nacional vai capitalizar toda a confusão que vai acontecer em França, porque vejamos, não há um governo, há uma confusão enorme se a extrema-esquerda governar, vamos ver a economia a colapsar, vamos ver a questão da imigração a agravar-se e vamos ver a possibilidade de haver uma implosão do ponto de vista político, na medida em que depois destes 11 milhões de franceses não se sentirem representados e dos outros franceses que até podem ter achado que o Rassemblement Nacional era extremista, vão perceber que efetivamente, nós demos a oportunidade aos ditos não extremistas e eles destruíram ainda mais o país. E portanto a Marine Le Pen tem aqui várias formas de capitalizar este assunto. A própria Marine Le Pen disse isso no discurso depois das eleições, disse efetivamente, vocês não travaram o Rassemblement Nacional, vocês não fizeram uma grande vitória, tendo em conta que passámos de 80 para 140 e que é apenas uma questão de tempo, vocês apenas adiaram a vitória do Rassemblement Nacional. E eu acredito que sim, eu acredito que essa atitude é positiva e até porque é realista, quer dizer, convenhamos. É um crescimento enorme, existe uma grande possibilidade do Rassemblement Nacional brevemente vir a ganhar eleições e, se Deus quiser, há de acontecer, seja com Jordan Bardella a primeiro-ministro, seja com outra pessoa qualquer que apareça entretanto. E portanto, da minha parte era isto, meus caros, quero-vos agradecer por terem estado desse lado. A esquerda democrática continua a atacar os partidos de direita no Ocidente, não é uma novidade e portanto é o que temos para hoje. Quero-vos só pedir, entretanto, que deixem o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal, estamos mesmo à beira também dos 2500 subscritores. Muito obrigado por estarem desse lado. Têm as minhas redes sociais e o MBWay na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.